Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Boa noite, igreja. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Já começando, como eu gostaria de falar sobre uma passagem, e ela tem muito a ver com o começo do nosso culto essa noite. A gente já começou falando sobre ela, na verdade, louvando sobre ela. Eu gostaria de falar de uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 1. Marcos 14, 1. Diz assim: faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então, uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Adiante. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza. Mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz, porque é que vocês a estão aborrecendo. Ela fez para mim uma coisa muito boa. Até aqui. Amém. Irmãos, para falar sobre essa passagem, antes eu gostaria de trazer aqui um panorama para a gente ver do que a gente está falando. Ok, a Bíblia cita, faz questão de falar se é que eu posso dizer, uma característica desse Simão, e ela coloca esse Simão como o leproso. Na Bíblia tem alguns homens chamados Simão. Tem o Simão Pedro, que foi citado aqui inclusive na abertura do culto. Tem Simão, o Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. E tem Simão, o leproso. O interessante é que, se Jesus estava sentado à mesa na casa de Simão, o leproso, alguns outros evangelhos vão falar de Simão, o fariseu. Se Jesus está sentado à mesa na casa de um homem leproso com outras pessoas, na época, um leproso não se misturava. Não podia ficar em contato com outras pessoas. Então daí a gente entende uma coisa. Esse homem, na verdade, ele havia sido leproso. E ele havia sido curado. Mas a Bíblia faz questão de enfatizar e de chamar ele de Simão o leproso. E dizer que Jesus estava sentado à mesa. E haviam outras pessoas ali. Obviamente aquele homem havia sido curado. Talvez até pelo próprio Jesus. Talvez até tenha dado um jantar e convidado o próprio Jesus. E Jesus foi lá. Como Jesus amava ir na casa de um pecador, na casa de um fariseu. Jesus amava isso. Lá estava ele. E quando essa mulher tem essa atitude, os discípulos, e mais adiante a Bíblia revela que Judas, que havia de trair Jesus, fica indignado com isso, que esse perfume poderia ser vendido por 300 moedas. Mas qual era o valor disso? Eu não vou falar de monetário, mas só para a gente ter uma ideia, a gente pode voltar um pouquinho no Evangelho de Marcos. Mídia, você pode colocar aqui para a gente Marcos no capítulo 6:37. No Evangelho de Marcos ainda, capítulo 6, versículo 37. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram:
Para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Essa é aquela famosa passagem onde Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. E ali, a Bíblia revela que 5.000 homens foram alimentados. E era comum na época só contarem os homens, não contavam mulheres e crianças. Então, se a gente imaginar um pouco, se houvesse uma mulher ali para cada homem, a gente teria 10.000 pessoas. Se houvesse mais uma criança para cada homem, teríamos 15.000 pessoas. Mas tudo bem, a Bíblia não cita isso. Vamos ficar com os 5.000. Não precisamos ir além disso. Então, com 200 moedas de prata, os discípulos fizeram um cálculo. Eu preciso de 200 moedas de prata para comprar pão. Quem aqui trabalha no Sementinha sabe o que é conseguir pão para alimentar uma quantidade de pessoas. Então, quanto custa alimentar 50 pessoas com pão? Quanto custa alimentar 100 pessoas? 500, 1.000 e 5.000 homens. E a Bíblia é interessante, ela fala 5.000 homens. Geralmente o homem tem um apetite um pouco mais voraz, se é que vocês me entendem. E a Bíblia fala que sobraram 12 cestos de pães. Então, para a gente ter uma ideia de valor, 300, gente, é muito dinheiro. Hoje, quanto a gente precisaria para dar pão para 5.000 homens? Eu não estou falando crianças. Para 5.000 homens. Quanto seria de valor? Sinceramente, eu não sei. Mas é muito dinheiro. Então, trazendo a gente para esse panorama, para esse entendimento, agora a gente chega na cena dessa mulher tendo essa atitude e os discípulos olhando aquilo. Imagino eu, né? Olhando aquilo, uma mulher entra, toma uma atitude daquela, ousada. E o pessoal fala: poxa, mas você fez isso, jogou tudo isso fora? E se a gente for olhar em outros evangelhos, eu vou falar um pouquinho depois, há uma referência de que possivelmente esse vaso, o conteúdo dele correspondia a 1 libra. Libra é uma unidade de medida em peso. E se a gente fosse converter 1 libra para líquido, daria aproximadamente meio litro. Então a gente está falando de provavelmente, possivelmente, meio litro de nardo muito puro. E a Bíblia ainda faz uma questão de enaltecer, muito caro. É por isso que mesmo que a gente não entenda, quando a Bíblia fala uma coisa, ela tem presunção de verdade. Muito caro, é verdade. Eu só estou tentando trazer uma explicação do valor que isso deveria ter. Mas, de fato, meio litro de nardo puro, não tinha misturado nada, e foi derramado. Agora, vamos fazer uma associação de novo. Acredito que todo mundo aqui tem perfume, usa perfume. Alguns com mais frequência, outros com menos, talvez. Mas é do gosto de cada um. E quando a gente compra um perfume, geralmente tem um perfume de quê? 50 ml? Um frasco? 100 ml? Já vi perfume que tem muito, tem 200 ml. Alguém aqui, algum dia antes de ir para um aniversário, um casamento, para o culto, pegou um vaso de 200 ml de perfume e jogou na cabeça? Não tem nem sentido, né? E se alguém visse isso, ia falar o quê? Que maluco é esse que está virando um frasco de perfume na cabeça? Jogando tudo fora. A gente podia usar isso mais vezes. É disso que a gente está falando ali quando a Bíblia relata. Foi exatamente isso que aconteceu. Realmente parece uma loucura. E pelo valor, isso ficou mais extravagante ainda. Pela quantidade, pelo preço. E por que a gente começou lendo no Evangelho de Marcos? Porque o interessante é que essa passagem ela é relatada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João, com
aspectos diferentes. Interessante que Mateus fala que essa mulher derramou o nardo, ou unguento, na cabeça de Jesus. Marcos fala que ela quebrou o gargalo do vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça de Jesus. Em Lucas fala que ela derramou sobre os pés de Jesus. Em João fala que ela ungiu os pés de Jesus. E aí, de fato, fica a pergunta: esse nardo foi derramado na cabeça ou nos pés? Gente, simples. Creio eu que essa mulher faz isso. Ela chega, ela tem um vaso de alabastro com meio litro aproximadamente de nardo e ela quebra o gargalo. Quebrar o gargalo é uma atitude de não ter volta. Pensa que você tem um frasco de perfume e aquele borrifador, aquele lugarzinho, você quebra. Você precisa agora usar o perfume todo. Você agora não tem mais alternativa para guardar ele. Essa mulher quebra o gargalo e derrama sobre a cabeça de Jesus. E aí depois ela unge os pés de Jesus. É óbvio, ele foi totalmente. E creio eu que, não sei se... Porque senão ela teria quebrado o vaso no chão e o óleo teria, o nardo teria todo ficado no chão. Ou então ela teria quebrado sobre a cabeça de Jesus. Não. Ela quebrou o gargalo e derramou sobre a cabeça de Cristo. E talvez o que sobrou ela jogou sobre os pés e ela terminou com o cabelo dela. Essa passagem é conhecida. Mas por que Marcos me chamou tanta atenção quando ele fala que ela quebrou o gargalo e jogou esse óleo em Cristo? E aí espantou todo mundo que estava ali. E o mais interessante é que se a gente for ler num outro evangelho, o pessoal olha e fala: se ele fosse profeta de verdade, ele sabia quem era essa mulher. Ele saberia quem é ela e que óleo que ela está derramando sobre ele. Pensa que a gente sabe que essa mulher é uma mulher, a Bíblia fala que essa mulher é uma mulher de má fama na cidade. E ela decidiu tomar essa atitude de derramar tudo. Pensa que talvez essa mulher estava juntando, porque isso era muito dinheiro. A gente já teve uma proporção aqui. Ela estava juntando talvez a liberdade dela, talvez o pé de meia dela, para ela conseguir ter alguma coisa depois daquela vida que ela vivia, de má fama. E essa atitude de quebrar o gargalo do vaso de alabastro, de chegar diante de Jesus e derramar tudo, enquanto alguns estavam olhando o valor, Jesus entendeu que aquela mulher havia não só decidido abandonar tudo que ela tinha ganho com a vida dela, mas como ela havia decidido derramar isso sobre Jesus, aos pés de Jesus, ungir Jesus com o que ela tinha. E o mais incrível é que, se você for pensar monetariamente, com os olhos humanos, é dinheiro jogado fora. Mas se a gente for ser espiritual demais, a gente vai falar: esse óleo de nardo puro, muito bom, muito cheiroso, mas foi adquirido de uma forma não muito cristã, se é que poderíamos dizer assim. Então, nem de uma forma humana, nem de uma forma espiritual, aquilo poderia ser visto com bons olhos. E o mais interessante é que Jesus olhou do jeito certo, que é o jeito dele. Ele olhou e falou: essa mulher está decidindo entregar tudo e derramar tudo. E por isso ele aceitou. E o mais interessante é que ele fala uma coisa sobre essa mulher. Vai chegar lá na frente. Mas quando ela decide fazer isso, quando Jesus recebe essa oferta, digamos assim, quando Jesus recebe esse óleo sobre a cabeça dele, ele aceita que essa mulher lave os pés dele, limpe os pés dele, e ele reconhece. Por quê? Aqui fala que faltavam poucos dias para a Páscoa. Ele entendeu que ele estava sendo preparado, assim como um cordeiro, para o sacrifício. Estava sendo ungido para o sacrifício, assim como o óleo era derramado sobre o cordeiro. Ele entendeu que o óleo sabia que o óleo estava sendo derramado sobre ele, e ele recebeu isso. Irmãos, eu queria falar essa noite sobre o perfume de Cristo. Eu queria falar sobre algumas atitudes nossas,
ou às vezes algumas ausências de atitude nossas, que impactam diretamente no perfume de Cristo. Porque quando essa mulher teve essa atitude, imagine que Jesus ia chegar a Páscoa, e a festa de Páscoa, Jesus comemorou, mandou os discípulos à frente, em Jerusalém, preparar um lugar. Ele estava em Betânia, certo? E Betânia, não por acaso, era a cidade do amigo dele, Lázaro, que já havia sido ressuscitado, que fedia no quarto dia. E agora, Jesus é perfumado, e João fala que, na verdade, Maria limpou os pés de Cristo com o cabelo dela, quando ela teve essa atitude. E toda a casa ficou perfumada. Toda a casa foi impactada pelo cheiro, pelo perfume que foi exalado ali e foi derramado sobre Cristo. Esse nardo puro. Pois bem, e seria celebrada a Páscoa, e Jesus celebra a ceia, e no final da ceia, olha que interessante, Judas havia dito que por 300 moedas de prata poderia ser vendido. E aquilo, na verdade, foi o estopim. Talvez não seja a melhor palavra, estopim, mas aquilo foi o que concluiu, vamos dizer assim, a decisão de Judas de trair Jesus. Porque quando ele viu aquilo, ele se revolta. E ele começa dentro do coração dele, porque essa passagem de Marcos 14 começa dizendo que os mestres da lei buscavam um jeito de matar Jesus. E Judas sabia disso. E quando ele vê aquela cena, daquele vaso de alabastro sendo quebrado, e aquele nardo puro, que poderia ser vendido por 300 moedas de prata, foi desperdiçado, ele se revolta com aquilo. E depois daquilo ele vai buscar os mestres da lei, os fariseus, exatamente para decidir entregar Jesus. E acreditem, lembra que Judas vendeu Jesus por quantas moedas? Que corresponde a quantos por cento do que ele havia pretendido vender? 10%. Judas vendeu Jesus pelo dízimo que não era dele. Ele queria 300, aceitou 10, não ficou com os 290 que talvez fosse direito, e pegou os 10 que nunca haviam sido dele. E traiu Jesus assim. Pois bem, Jesus é traído vai para a ceia, depois da ceia ele vai para o Getsêmani, ora, pede aos discípulos que intercedam, os discípulos dormem. Depois que Judas já havia saído, né? Ele volta com os soldados, dá um beijo em Jesus e entrega a Jesus. E a partir daí começa todo aquele processo de Jesus ser julgado, ser condenado. Agora pensa uma coisa sobre isso. Em Marcos 14, versículo 9. Pode colocar de volta Marcos 14, 9, por favor? Olha o que Jesus conclui para os discípulos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Sabe por que Jesus falou isso dessa mulher? Porque depois do corpo de Cristo ter sido ungido, as pessoas que foram andar com Cristo, quando se sentaram na mesa e cearam com Jesus, você sabe qual foi o cheiro que elas sentiram? O cheiro de nardo puro que essa mulher havia derramado sobre Cristo. Quando Judas deu um beijo e traiu Jesus, você sabe qual era o cheiro que exalava de Cristo? O cheiro de nardo puro. Quando os soldados prendem Jesus, levam ele é julgado, colocam ele de frente com o imperador, de frente com Herodes. Sabe qual era o cheiro que todo mundo sentia, que exalava? O cheiro de nardo puro. E quando os soldados repartem as vestes de Cristo, sabem do que aquilo está impregnado? Do perfume de Cristo. Quando Jesus caminha
com a sua cruz depois de condenado até o Gólgota. E no meio do caminho, Simão, o cirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Sabe qual era o cheiro que exalava? O cheiro de nardo puro. E interessante é que, por que eu consigo afirmar isso lendo a Bíblia? É que quando Jesus é sepultado, José da cidade de Arimateia também, com mais alguns homens, decidem carregar o corpo de Jesus, enrolar ele no lenço. E adivinha o cheiro que eles estavam sentindo? O cheiro que aquela mulher havia derramado sobre Cristo, por causa da atitude dela. E quando Jesus foi colocado, foi sepultado numa cova, na verdade numa rocha. Sim, Jesus, a rocha, aquele que foi ferido para que nós pudéssemos entrar nele e ter vida, ele também teve que entrar numa rocha morto. A rocha foi ferida para aceitar Jesus, receber ele por 3 dias, para que depois ele pudesse ressuscitar. Aí eu me pergunto, gente, será que Jesus ainda cheirava esse nardo puro? Porque o que a gente está falando aqui já tem quase uma semana, de quando essa mulher ungiu Jesus, de quando ele passa por todo aquele sofrimento, sangue, vergonha, com certeza suor. Ele transpirava sangue lá no Getsemane, ele mesmo falou. Enrolado num pano, depois ele ressuscita. Sabe o que eu acho? Coloca para mim 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 14 ou é 15? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vai chegar. Mídia? Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Sem problema. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Aí está no 4, é no 2, 14. 2 Coríntios 2, 14. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. O 15. Pois somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Em outras traduções Paulo diz que exalamos o bom perfume de Cristo. Sabe qual era o perfume que Paulo estava se referindo? Era o perfume que havia sido derramado sobre Cristo. E sabemos que Paulo teve um encontro real com Jesus depois de Jesus ressuscitado. E Jesus aparece aos seus discípulos, mas também aparece a Paulo no caminho na estrada de Damasco. Então eu creio que eu acredito, que quando Paulo fala que devemos exalar o bom perfume de Cristo, ele está falando que vinha à memória dele, toda vez que ele lembrava de Jesus, aquele perfume que exalava. E eu creio que todas as pessoas que se relacionaram com Jesus, depois daquele momento, tiveram uma marca, porque algumas pessoas lembram pelo cheiro. Quem nunca lembrou de alguém ou de algo por causa de um cheiro, né? Um perfume, algum alimento, mas especificamente um perfume. Paulo estava falando isso. Esse perfume de Cristo, que exalava em todos os lugares, por onde ele passou, com quem ele esteve, todo mundo teve que sentir esse perfume. E Paulo fala exatamente disso. Nós também devemos exalar o bom perfume de Cristo. Exatamente por causa daquela atitude, daquele sacrifício dessa mulher que decidiu. Pois bem, e o que isso se aplica mais com a minha vida de cristão, a minha vida hoje?
porque a gente entendeu o que aconteceu, entendeu como se passou, pelo menos, né? Comentamos. E se eu descubro e entendo que eu também preciso exalar o perfume de Cristo, eu preciso entender que eu tenho também algo para poder derramar. Só que olha que incrível, algumas vezes é possível, talvez seja até normal, que eu tenha algo que eu consegui com o meu sacrifício. Eu consegui com o meu esforço, eu consegui do meu jeito. E vamos ser religioso? Não. Isso aí não é de Deus. O que é que você quer com isso? Porque foi você, é humano. Só que Jesus deu uma lição muito específica sobre isso, e muito direta. Ele aceitou quem decidiu entregar aquilo que havia conquistado com seus esforços, mesmo que não fosse por esforços humanamente dignos. Ainda assim, Jesus decidiu receber. E ele fez questão de falar assim: essa mulher, a mais pecadora que vocês estão vendo aqui nesse lugar, o que ela adquiriu com o sacrifício dela, o que vocês consideram de mais impuro, eu não só vou receber, como isso vai me perfumar, e daqui para frente todo mundo que se relacionar comigo vai ser obrigado a sentir esse cheiro. E mais ainda, no evangelho, aonde ele for anunciado, essa mulher vai ser lembrada. Meu Deus, algo entregue para Cristo, adquirido por meios humanos, e de uma pecadora, que eu não sei vocês, também sou pecador. Eu fico feliz de ver isso. Eu fico feliz de ler isso. E se Cristo aceitou isso e falou isso sobre essa mulher, o que eu, na minha caminhada, na minha vida hoje, decido fazer com aquilo que eu já adquiri com os meus esforços? E eu já sei que Deus recebe. Aí eu posso falar: nossa, então eu vou derramar, eu vou entregar. Só que tem um detalhe, que nessa passagem de Marcos, no capítulo 14 que a gente leu, ela me quebrou. Porque muitas vezes a gente pode ler e pode falar assim: tá bom, Cristo, eu já entendi. Eu vou pegar algo e vou derramar, vou entregar. Derramar, sem ressalva. Está aqui. Só que qual é a preocupação? Eu ainda seguro o vaso que contém esse óleo e começo a reter ele. E reter fala sobre eu começar a me preocupar com o que eu adquiri, do meu jeito, sabendo que Deus recebe. Eu decido derramar esse óleo. E o que é derramar esse óleo? Algo que você sabe que você pode fazer, algo que você sabe que você tem, e você começa a fazer reservas. Não, só um pouquinho. Não, eu vou guardar um pouquinho para amanhã. Eu vou deixar um pouquinho para depois. Aí eu falo: não, tomei uma atitude, vou derramar tudo. Aí eu pego e seguro o vaso e falo: pô, mas sobrou um pouquinho aqui. Eu pelo menos vou sentir o cheirinho aqui. Eu vou guardar aqui para outra coisa. A atitude dessa mulher de quebrar o gargalo é falar: não presta mais para nada daqui para frente. Esse vaso não presta mais. E o que é que isso fala da nossa vida cristã? É um convite, mas é um convite muito ousado. É de falar: eu não vou mais ter ressalva quanto ao que eu vou derramar, ao que eu vou entregar. Mas eu também não vou ter ressalva em como que eu vou armazenar isso. Porque se o óleo, vamos falar espiritualmente, eu entendo que é o que Deus me deu, e o vaso sou eu, o que é que eu começo a fazer? Deus me entregou algo, Deus me entregou um dom, Deus me entregou alguma coisa, e eu começo a fazer reservas. Porque se o que eu tenho, que já não é muita coisa, que eu adquiri do meu jeito, já não faz muito efeito, eu posso querer guardar. Imagina o que Deus entregou, que é tão perfeito e tão celestial. Sabe qual é a tentação? É começar a me valer daquilo que Deus me deu. E eu acho que aquilo que Deus me deu, eu posso ficar retendo. E além de ficar retendo, eu me descubro como um vaso. E eu falo: eu vou entregar só um pouquinho, eu vou derramar só um pouquinho daquilo que Deus me deu, só um pouquinho daquilo que eu tenho.
Só que a atitude e o convite dessa mulher é quebrar o vaso. É falar assim, não tem jeito, não tem mais retorno, não tem volta, eu não tenho o que fazer. Eu decidi entregar tudo. E além de entregar tudo, eu não vou guardar nada e eu não vou deixar para reservar nada. E que loucura, porque eu começo a ter uma atitude de autopreservação, que é, poxa, mas espera aí, né? Deus me entregou uma palavra hoje, deixa eu segurar ela um pouquinho, porque deixa eu deixar um pedacinho dela para amanhã. Deus me entregou algo para eu falar para alguém, deixa eu falar só um pedacinho, porque tudo eu acho que não vai ser legal não. Deus me entregou uma canção. Mas será que eu entrego agora? Deixa eu guardar um pouquinho para depois. E a gente vai vendo que Deus vai entregando, a gente vai segurando. E a gente se descobre um vaso guardando algo que Deus deu simplesmente para a nossa própria vontade. E qual o objetivo de um óleo derramado e posto num vaso? Sério que é simplesmente ficar guardado? Deus derrama algo simplesmente para ficar guardado, para você reter com você? E se eu sou um vaso, que Deus fez de mim um vaso, eu começo a ter uma atitude de autopreservação e falar, não, eu não vou me quebrar não, porque se eu me quebrar, olha que argumento bonito. Se eu me quebrar, o que vai acontecer? Deus não vai poder me usar de novo, me encher de novo. É óbvio. Então eu tenho um argumento perfeito para isso. E eu confesso a vocês, quando eu pensei nisso, Deus falou, tem alguém na Midli? Você pode ir no Evangelho de Jeremias, capítulo 18? Por favor. Jeremias, capítulo 18, a partir do 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E quando Deus fala isso, Ele termina de quebrar tudo. Porque eu não tenho mais argumento para poder guardar nada e reter nada. Eu não tenho mais argumento de falar, eu sou um vaso. Olha, Deus fez um vaso para armazenar algo, um óleo que Ele derramou em mim. Eu vou ficar me preservando. Gente, sabe qual é? Vamos falar espiritualmente? Mas antes, vamos entender. Já viu um vaso se gloriar dele mesmo? Um vaso ficar lá na estante, bonito. Imagine que você é um vaso de Deus numa estante bonita, para Deus chegar para os amigos dele e falar, olha que vaso lindo ali, eu estou guardando um óleo puro. E ele fica ali guardado, já tem 100 anos. Não tem sentido. Afinal, o vaso, quem fez foi o oleiro. Quem fez foi Deus. E por que a gente fica querendo se preservar? E fala, eu não vou me quebrar, eu não vou entregar tudo que Deus colocou, porque depois o que vai ser de mim? Ora, Deus pode fazer de nós um vaso novo. Quando? Como? Quantas vezes for necessário. De novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Quantas vezes Ele quiser. Então a atitude dessa mulher, dessa pecadora, falou muito mais do que pôde ser visto naquela hora. Ela me ensinou que eu preciso aprender, que não basta eu entender e ver que algo que eu adquiri com o meu esforço, eu posso entregar para Cristo e Ele aceita. É um passo importante. Mas algo que Deus me deu, uma vez que Ele me formou e colocou em mim, eu não preciso e nem posso reter isso diante das pessoas, porque um perfume não foi feito para outra coisa senão para perfumar. Perfume guardado dentro de um vaso não tem utilidade nenhuma. E se eu entendo que Deus derramou algo em mim que é para outras pessoas, tudo bem, também pode ser e é para o meu proveito.
Mas nunca é sobre mim, porque um perfume, para que você passa perfume? Para ficar cheiroso para você ou para os outros? Se Deus derramou algo e eu fico retendo, e eu me vejo como um vaso, eu começo a querer controlar o que Deus fez. E eu não entrego verdadeiramente e de uma maneira extravagante, uma maneira corajosa, aquilo que Deus quer. Enquanto eu fico retendo, eu não libero aquilo que Deus quer, que Deus colocou em mim para alcançar e abençoar outras vidas. Mas ainda assim, enquanto eu não me quebro, isso fala muito da gente. Enquanto eu não tenho a coragem, a ousadia de me quebrar e falar, Deus, tá bom, é para quebrar? Tá bom, eu vou me quebrar por inteiro. Mas eu quero entregar tudo que o Senhor tem para entregar. Eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Ah, mas eu fui chamado para Deus para fazer uma coisa. Eu sei que Deus me chamou para isso. Então eu preciso ser um vaso e preciso reter. Irmão, será mesmo que Deus não tem a capacidade de amanhã te encher de novo? Será mesmo que Deus não tem a capacidade de amanhã te fazer um vaso novo? Inclusive para outra coisa? Porque o vaso serve para atender ao propósito do oleiro. Ele decide que ele quer algo, ele cria o vaso para armazenar algo e depois ele usa isso para o propósito para o qual foi criado. E se hoje Deus quiser te usar em uma coisa que não é a que você acha que Ele te usa, qual o problema disso? O vaso não tem controle sobre si mesmo. Não, hoje aqui só derrama óleo disso aqui, que Deus me chamou para isso. Isso fala da nossa vida. Ah, mas o meu ministério, eu gosto disso, é louvor, é profético, é evangelismo, não sei. E não está diretamente associado a isso, ao ministério. Está mais associado com o que Deus quer fazer através de você. Não do que você colocou como limitação ou como entendimento. E você começa a, sem perceber, reter e se autopreservar. É sobre isso que eu queria falar hoje. É sobre esse entendimento, essa entrega, essa ousadia, essa extravagância de falar, poxa, mas hoje Deus quer me usar para alguém que está passando ali, para falar alguma coisa. Amém, Deus derramou um óleo sobre você. Decida quebrar o vaso e entregar tudo. Não tem ressalva não. Ah, mas Deus me deu uma canção hoje. Ah, mas eu não louvo. Ué, a palavra fala que todos nós temos uma canção, um louvor para Deus. Qual o problema? Não limite Deus e não se limite. Ah, mas Deus falou algo comigo, para eu vir orar, para eu vir interceder, para eu vir levantar um clamor, para eu vir falar, entregar algo. Qual o problema disso? Ah, mas eu não sou assim. Ué, e o vaso está decidindo para que ele serve? Não seria o oleiro? O oleiro? Olheiro. Não seria o oleiro que definiu o propósito do vaso? E quando isso me confrontou, eu fui obrigado a ir contra o que eu mesmo defendia e me autopreservava. E falava, não, Deus, vamos reter um pouquinho. E se eu entregar, deixa eu guardar aqui o vaso, pelo menos, para ficar me embebedando dele ali, do cheirinho, sabe? Me agraciando. Não é isso que Deus quer. Por isso que Jesus falou que essa mulher seria lembrada, aonde o evangelho fosse anunciado. Porque ela teve ousadia. Ela entendeu que mesmo com o que ela havia adquirido, ela podia entregar tudo diante de Cristo. Ela podia derramar diante de Jesus. Jesus aceitou. Ela podia lavar os pés de Jesus. E Jesus recebeu. Quem dirá o que o próprio Cristo nos entrega? Quem dirá o que o próprio Cristo decidiu derramar em nós? Se Ele recebeu e resolveu e aceitou algo humanamente falando adquirido, quem sou eu para ficar fazendo reserva do que Deus entregou, do que Deus derramou? Então nessa palavra eu queria verdadeiramente constranger, motivar vocês a terem uma atitude, uma vida, decidindo todos os dias quebrar o vaso e derramar. Ah, mas hoje foi algo pouquinho para você. Ah, mas não é aquela coisa extravagante como eu pensei. Para você.
Ah, mas eu sou um vaso maior, um vaso pequeno. Para você. Tem um ditado, né, que os melhores perfumes estão nas embalagens menores, né? Nos vasos menores. Talvez por isso que Jesus disse que o menor aqui é o maior no reino do céu. Mas não se limite, não limite Deus com o que você acha que Ele quer fazer, com o que você acha que você é, que você tem. Simplesmente tenha uma atitude de entregar tudo. E quando eu fui confrontado por essa palavra, alguns irmãos aqui até já presenciaram, porque foi numa vigília, e eu ia levar uma outra palavra. Aí Deus entregou isso. Aí eu falei, Deus, mas isso aí não. Aí Deus, é? E você não disse que entregar tudo? Vai ou não vai? Eu falei, não, então vamos só um pouquinho. Aí a gente começa a negociar. Deus, a proposta não era quebrar o vaso e entregar tudo? Aí eu falei, tá bom, Deus. E no dia seguinte eu fui confrontado de novo. E Deus me colocou diante de uma pessoa, e quando eu encontrei essa pessoa, Deus falou algo para mim sobre aquela pessoa que eu nunca tinha visto. E eu tive que de novo quebrar o vaso e entregar. Eu estou falando isso não é para você achar que eu vivo desse jeito. É para você entender que isso é verdade. Quando a gente toma essa atitude, quando a gente decide não ter medo, não ter ressalvas, não ficar se preservando, realmente a gente vê Deus agir. A gente vê Deus fazer através de nós, não para nós, mas por causa de outras pessoas. Amém? Eu entendo que quando essa mulher citada na Bíblia percebeu isso muito rápido e decidiu ter essa atitude, e Jesus recebeu, e Jesus fez questão de falar que ela seria lembrada, é porque Jesus estava dizendo assim: registre isso no Evangelho, para que todo mundo daqui até a minha volta saiba do que ela fez. Mas por quê? Simplesmente para elogiar essa mulher? Não, para nos encorajar e nos ensinar que nós podemos também viver uma vida dessa. Que nós podemos também, todos os dias, decidir entrar nesse lugar. E não nos preservar. E não limitar a Deus, não nos limitar por aquilo que Ele nos entregou. E eu fico retendo o que nem é meu. Ou eu fico querendo, eu fico amando aquilo que o próprio Deus me deu. E amanhã Ele pode entregar de novo. E amanhã Ele pode me fazer de novo. Eu posso ver alguém na rua, eu posso ver alguém na igreja, eu posso declarar uma palavra. Às vezes é uma coisa que você acha minúscula. Mas às vezes é só uma palavra que alguém quer ouvir, Deus falou com você. Você fala, tá bom, eu vou entregar. Para que ressalvas? Qual o problema? Qual o medo? Se quebrar? Não ser feito de novo, um vaso novo? Deus não pode fazer isso. Então nessa noite, por causa dessa palavra, eu queria convidar cada um de vocês a refletir, a se entregar. E para aqueles que queiram, tomar uma atitude de falar assim: Cristo, faz a sua vontade. Eu estou aqui para derramar tudo aquilo que o Senhor me entregou. Tudo? É tudo. Mas é pouco para você. Tudo. Tudo não se trata de muito ou de pouco. É simplesmente tudo. Me quebrar por inteiro, porque não me importa mais quem eu sou. Não me importa mais, a gente falou isso aqui mais cedo, não me importa mais a aparência. Não importa mais o que as pessoas veem de mim. Não importa mais a estética do vaso. Não importa mais o vaso ficar se gloriando pela beleza dele. E não atingir o propósito para o qual ele foi feito. Senão seremos um vaso na estante, belo, mas retendo aquilo que não é nosso. Aquilo que Deus queria entregar, derramar em outras pessoas.